Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, como vocês já sabem, eu sou a Vanessa. Esse é o meu sinal de identificação na comunidade surda e eu estou muito feliz de estar aqui junto com vocês, compartilhando esse conteúdo, esse nosso conhecimento. Então, bora aprender mais esses 48 sinais que você já viu lá no título desse vídeo. Então, como você viu também, você vai ver hoje 48 sinais que dependem de contexto. São dois sinais iguais, mas que dependendo do contexto, ele vai ter um significado diferente. Pode acontecer de mudar alguma coisinha e eu vou explicando durante o vídeo, ok? Então, atenção aí, se precisar, pega papel e caneta para anotar e também, se precisar, você rever esse vídeo quantas vezes for necessário para você memorizar e internalizar esse conteúdo todo. Porque língua de sinais é igual bicicleta. Você precisa andar de bicicleta para conseguir aprender. Então você vai assistindo o vídeo e você vai treinando junto comigo. Combinado? Se precisa, anota. Se tiver dúvida, depois pergunta nos comentários. Mas se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreve agora. Agora, vai. Vou ficar esperando você, tá? E também não esquece de curtir esse vídeo, que ajuda muito a gente e também faz com que o YouTube entenda que mais pessoas estão interessadas nesse conteúdo e ele distribui para mais pessoas. Certo? Fechou? Então, bora lá. Eu acho que as pessoas que começam a aprender Libras, a frase que elas mais ouvem é: depende do contexto, depende do contexto. Mas é verdade. Infelizmente ou felizmente, não sei, é verdade. Muita coisa depende do contexto. Ou melhor, eu acho que tudo na vida depende de contexto, não é mesmo? Por exemplo, eu vou deixar para vocês uma imagem. Olha só. O que você entende dessa imagem? Veja que o homem está pensando que é uma mulherona na sombra que aparece na calçada. Mas é só uma vassoura, um pano, algumas coisas penduradas que pareceu, na visão dele, uma mulher. Então, se ele olhar por outro contexto, ele vai perceber que não era bem isso. E é assim muitas vezes quando a gente está sinalizando. Hoje eu vou mostrar para vocês 48 sinais que são iguais e que significam palavras do português diferente. Porque se a gente for pensar do lado contrário, também tem palavras do português iguais que têm sinais diferentes. Eu posso fazer um outro vídeo num outro momento, ok? Mas hoje nós estamos falando de sinais iguais na Libras e que daí depois no português vai ter um significado diferente, tá? Eu tô tentando falar mais devagar para vocês conseguirem acompanharem melhor, porque eu também já me pediram aqui no YouTube para fazer isso, para sinalizar e falar mais devagar, tá? Mas eu tenho um pouco de medo, porque se o vídeo ficar muito longo, ninguém vê até o final. E aí, né? Mas vamos lá, vamos começar. Então, dois sinais. Primeiro, o sinal. O que ele significa? Vamos ver nas duas frases, aí você vai entender as diferenças. Por exemplo, primeira frase. Segunda frase.
De novo, ó. Você percebe a diferença? Olha só, quando eu peço, pega uma cadeira para mim, é óbvio que não vai dar para pega para sentar para mim. Não, é a cadeira, é o substantivo, certo? Então eu peço, pega uma cadeira para mim. E no contrário, na segunda frase eu falo, vai sentar agora. Veja como tem diferença, certo? Vamos para o segundo exemplo. Então, o primeiro exemplo é o sinal de cadeira e sentar, tá? A segunda duplinha é o sinal de 8 ou S. Mas dependendo quando eu faço, o sinal do número 8 não tem movimento. Por exemplo, eu tô falando num número de telefone. Meu telefone é... Vocês perceberam que eu não movimentei o 8? De novo, ó, porque eu já estou no contexto dos números. Então, é óbvio que é um 8. Eu já estou mostrando qual é o contexto. Por exemplo, não é claro? Fica claro. E aí, a mesma coisa, por exemplo, ó, o meu nome é Lucas. Não precisa, aliás, nem tem um movimento, né? É um S porque eu já tô falando de letras, que é um nome, certo? Mas esse é mais fácil de entender a diferença, né? A próxima dupla, que na verdade é um trio aqui, daria para dividir em 3, é o sinal. Esse sinal é o quê? Então, ele pode significar sábado, pode significar a fruta laranja e pode significar a cor laranja. 3 coisas iguaizinhas: sábado, fruta laranja e cor laranja. Vamos ver frases? Certo? Sábado eu fui numa festa, foi muito legal, junto com vários amigos. É óbvio que eu tô falando do dia da semana. Sábado eu fui numa festa porque é o tempo, a temporalidade. Eu tô falando quando eu fui nessa festa. Sábado, não é? Quando eu falo sobre a fruta laranja. É óbvio que é sobre a fruta, eu já tô fazendo uma lista. Óbvio, poderia ser uma outra coisa que confundisse um pouco mais, né? Eu coloquei a lista aqui para ficar mais claro, mas nesse contexto é muito óbvio. Então, eu fui no mercado e comprei várias coisas: maçã, uva, laranja, banana. Então, já dá para compreender, certo? E quando eu quero falar sobre a cor laranja, por exemplo, eu já até dou a dica, né, da cor laranja. Então, eu fui numa loja e comprei um vestido lindo da cor laranja, ok? A próxima duplinha é esse sinal aqui, ó. Esse sinal aqui. E o que ele significa? Dependendo do contexto, é muito fácil de confundir. Por exemplo, pega uma xícara para mim, eu quero fazer o chá. Para deixar mais claro, eu seguro como se fosse o pires, tá? Então, pega uma xícara para mim, eu quero fazer um chá. E se eu não quero a xícara, por exemplo, eu vou usar o sinal só assim, ó. Ai, tô com uma vontade de um café agora. Fica muito mais claro que é o café mesmo, tá? De novo, ó. Tô com uma vontade de um café agora, tá?
A próxima duplinha, o sinal é esse. Às vezes, algumas pessoas fazem um deles assim e outras assim, mas é o sinal de deputado, deputado ou advogado. E aí também vai depender do contexto. Eu fui assistir uma assembleia onde tinha uma pessoa, um deputado, fazendo o seu discurso. Mas poderia ser um advogado fazendo seu discurso? Poderia, mas eu penso, a assembleia já é dentro das assembleias legislativas, por exemplo, aqui em Santa Catarina, o sinal da Assembleia Legislativa é esse, a LESC, esse aqui, tá? E no outro contexto, eu tive uma reunião com o meu advogado para falar sobre o processo. Ok? De novo, eu tive uma reunião com o meu advogado para falar sobre o processo, tá bom? Outra dupla, o sinal é e pode ser curto ou pequeno. Por exemplo, um filme curtinho, ou então, por exemplo, esse sapato tá pequeno, tá? Não aguento ele, tá? Vamos para mais. Vocês já sabem que sempre eu tenho aqui a minha colinha e então eu olho pro lado, tá bom? Desculpa que eu fico olhando, mas faz parte, né? A outra dupla de sinais. E o que é? Dependendo do contexto. Por exemplo, hoje à tarde eu vou estudar muito, porque amanhã eu tenho prova. De novo, vamos lá? Ó, hoje à tarde eu vou estudar muito, porque amanhã eu tenho prova. Ou então, amanhã à noite vai ter aula de Libras. Legal, né? Então vamos de novo, ó. Amanhã à noite vai ter aula de Libras, tá bom? Então, os sinais são estudar e aula. Aí, dependendo do contexto, vai mudar o significado, mas o sinal é igual, ok? Próxima dupla. Pode ser remédio ou pode ser engraçado. Muda um pouquinho o movimento. Remédio é mais colocando e engraçado é mais pro lado. Pode também ser piada. Piada. Então, vamos ver exemplos de frases. Só a expressão já me mostra um pouquinho o que significa, ó. Tô com uma dor de cabeça, preciso de um remédio, né? E no outro lado, esse sinal aqui tem um pouquinho de ironia, parece, sabe? Você viu aquilo? Que engraçado! Então, olha que fácil, dois sinais, ó. Você viu aquilo? Que engraçado! Mas a expressão tem muito por trás aqui, não é? Vamos para mais uma dupla. Que sinal é esse? Carro ou dirigir. Então, também eu posso mudar o movimento para deixar mais claro. Por exemplo, comprei um carro novo. Comprei um carro novo. O sinal novo pode ser assim, novo, ou novo aqui, ó, tá? Ou então eu... Ok? Eu dirigi um montão por 1, 2, 3 horas, tá? Mais uma dupla? Vamos lá? Esse sinal aqui, ó. Pente ou pentear. Então, se no contexto eu fizer, já vou saber que é para comprar o objeto. Compra um pente novo para mim, ok?
Ou então eu falo, minha filha, você acordou agora, tá toda descabelada. Vai pentear seu cabelo para ficar mais bonita. Certo? Vamos de novo, ó. Minha filha, você acordou agora? Vai pentear o seu cabelo para ficar mais bonita, tá? Próxima dupla de sinais. Que sinal é esse? Pode ser combinar ou pode ser compromisso. Esse combinar é de combinar um compromisso, entende? É como se nós dois combinamos um café hoje à tarde, por exemplo, tá? Não é de combinar cores, combinar objetos, não é nesse significado, tá bom? Mas então, eu e a minha amiga combinamos de se encontrar na quarta à tarde. Então, pode ser esse combinar aqui, ó, tá? Eu e a minha amiga, eu nem fiz o gênero aqui. Amiga, eu não quis especificar, por exemplo. Então, minha amiga, poderia ser um amigo. Combinamos de nos encontrar na quarta à tarde, ok? E o outro sinal que tem esse mesmo significado poderia ser: você me convidou para a gente passear hoje, mas eu não posso, tenho outro compromisso. Tá bom? Vamos de novo, ó. Você me convidou para passear hoje à tarde, mas eu não posso, tenho outro compromisso. Ok? Mais uma dupla? E o sinal é esse, ó. Dependendo de como mexe, é assim ou assim, tá? E pode ser como, ou pode ser como, e pode ser pra quê? Pra quê? Então, pra que fazer isso? Pra que fazer isso que você fez até agora? Pra que você fez tudo isso? Pra que você tá fazendo isso? Então veja também que as minhas escolhas tradutórias no português, elas podem mudar aí um pouquinho. E do outro lado, a gente tem: como você conseguiu? Como você conseguiu? Veja que eu faço o mesmo movimento. Para que você fez isso e como você conseguiu? Porque eu tô dando ênfase aqui, tá? Mais uma duplinha, um sinal fácil que você sabe. Então, pode ser casa e pode ser morar. Tem uma diferençazinha no movimento, casa e morar, dá para perceber? Mas no contexto fica muito mais claro. Vejam? Então, ó, eu pintei a minha casa agora nova. Me embananei toda, né? De novo. Eu pintei a minha casa agora nova, amarela, tá linda. E ao contrário, por exemplo, ó, eu moro num apartamento. Então dá para entender. Eu moro num apartamento num bairro muito bonito e silencioso. Eu moro num apartamento num bairro muito bonito e silencioso. Ok? Mais uma dupla? Vamos lá. O sinal é esse, ó, com essa configuração de mão, dedo do meio. O sinal é oficial ou verdade. O sinal de verdade pode ser com a letra P, verdade, mas eu quero mostrar para vocês o sinal com essa configuração. Então, por exemplo, em abril de 2002 foi oficializada a Libras, certo? No mês de abril de 2002 foi oficializada a Libras. E em contrapartida eu falo: eu tô falando a verdade, eu prometo. Tô falando a verdade, sim, eu prometo. Tá? Dá para entender, né? Mais uma dupla. O sinal é
tem efeito sonoro, né? Então, o sinal é avião ou voar, ok? Por exemplo, ó, o meu voo tá marcado para as 10 horas. Então, o meu voo tá marcado para as 10 horas. E avião, por exemplo, eu vou viajar de avião para João Pessoa. Eu vou viajar de avião para João Pessoa, tá bom? Mais uma dupla, o sinal é esse, ó. Pode ser o sinal de adotado ou pode também ser de quarto. No exemplo da frase, então, minha prima tem 2 filhos adotados, ok? De novo, minha prima tem 2 filhos adotados. E no outro contexto meu quarto ok? Deu para entender? Ficou claro? O meu quarto é muito confortável, eu amo ficar lá. Certo, gente? Próxima duplinha aí. O sinal é esse. Pode mudar também um pouquinho aí o movimento. É lembrar ou história, mas dependendo de como eu fizer, vai parecer demais aí. Então, eu falo na frase 1, né? De novo. Você lembra quando nós dois nos encontramos? Certo? Você lembra quando nós dois nos encontramos? Ou então... De novo, eu sei de uma história de muito tempo atrás sobre isso. É claro que eu tô falando sem muito contexto aí, sem continuidade nas frases, mas só para esclarecer para vocês, tá? Vamos lá? Eu acho que são as 6 últimas duplas. E se você tá assistindo até aqui, curte esse vídeo, deixa seu comentário, coloca aí nos comentários qual é a dupla que você sempre confunde, qual é a que mais te deixa aí perdido na compreensão da sinalização. A próxima dupla é esse sinal aqui, que pode ser ouvir ou ouvinte, ok? Então, novamente. De novo, ó, o meu amigo tava ouvindo música, eu ouvi também, tá? Então, eu usei 2 vezes aí o sinal, né? A palavra igual. Ou então assim, ó, você é surdo, eu ouvinte. Aí é uma pergunta, você é surdo? Eu sou ouvinte. De novo, mais calma. Você é surdo? Eu sou ouvinte. Tá? Ok? Próxima dupla. O sinal é esse, ó. Essa configuração de mão e aí eu deixo deitadinha, pronto. Pronto ou acabado. Acabado. Por exemplo, eu estava fazendo o almoço e já está pronto. Ou então, num outro contexto, acabou o leite, precisa comprar mais. Pode ser até esse mais, é melhor. Acabou o leite, precisa comprar mais, tá? Embaixo, coincidentemente, o sinal é esse aqui, leite,
e também pode ser o sinal de aposentado. Então, vamos para o exemplo. Deu para entender? Eu não gosto de café com leite. Eu fiz o sinal de misturado com leite, né? Eu não gosto de... Ai, desculpa. Eu não gosto de café com leite. E do outro lado, eu posso falar: a minha mãe demorou muito para se aposentar. Aí fica muito mais claro qual é o contexto, né? A minha mãe demorou muito para se aposentar. Ok? Embaixo, esse é o sinal. Mais uma dupla, ó. Esse é o sinal. Resposta ou resultado. Por exemplo, certo? Então, de novo, ó, você vai fazer a prova e vai respondendo conforme você sabe, tá? E do outro lado, por exemplo, eu fiz um exame e já peguei o resultado. Eu fiz um exame e já peguei o resultado, ok? O próximo sinal é o sinal, esse sinal aqui, ó. Esse sinal aqui é de vermelho ou sangue. Algumas pessoas fazem sangue aqui, mas algumas fazem sangue aqui, dependendo do contexto. Então, por exemplo, na frase fica muito claro que é o sangue, não é? Ó, eu tava andando de bicicleta, caí, me machuquei toda e o sangue começou a escorrer, certo? E do outro lado, por exemplo, eu amo batom vermelho. De novo, ó, eu amo batom vermelho. Fácil, não é? E aí, último sinal, última duplinha de sinais, o sinal é esse, ó, esse. E pode ser branco, a cor branca, ou pode ser costume, costume. Por exemplo, vamos lá de novo, ó. Culturalmente na Bahia, na sexta-feira, em todas as sextas-feiras, as pessoas sempre usam roupa branca, tá? E a outra frase... Ok? Conseguiu entender? Ó, de novo. Na minha casa, sempre depois do almoço, a gente costuma comer uma fruta. Certo, gente? Então é isso. Vídeo longo por aqui. Eu espero que todos tenham assistido com muita atenção, tenham anotado os sinais. Se você ficou com dúvida, por favor, manda aqui pra gente. Não se preocupe, a gente vai responder. Se você quiser um conteúdo específico, manda nos comentários também, que a gente vai gravar com muito carinho, tá bom? Beijos, obrigada por assistir até aqui. E de novo, curte aí o nosso vídeo.